Olá, eu sou a Salomé e tenho um podcast que é o Ouro Sobre Azul. Então, o Ouro Sobre Azul é um podcast um bocadinho de lifestyle, falo um bocadinho sobre a minha vida no geral, sobre gostos, paixões, dúvidas, incertezas. No fundo é quase um diário em áudio da minha vida ao longo destes últimos anos e falo sobre temas que me interessam e que me preocupam. O podcast, curiosamente, faz 5 anos este mês e na altura surgiu... Eu sempre gostei muito deste formato de podcast, a minha mãe também já ouvia muito este formato e sempre me incentivou também a ouvir, a descobrir podcasts novos. E na altura eu fiquei com aquele bichinho, entre aspas, de criar um projeto deste género e foi também de uma necessidade de eu já criar conteúdo na altura, em 2020, e tinha uma necessidade de me aproximar um bocadinho mais da minha comunidade e achei que o podcast era uma plataforma que fazia sentido para isso. Sempre gostei muito também de tudo que fosse formato áudio, de rádio, da parte das locuções, por isso já estava um bocadinho alinhado com aquilo que eu queria e com aquilo que eu gostava e fez-me todo sentido, por isso decidi avançar com a ideia de criar podcast. Por que não outro formato? Por que não, por exemplo, um YouTube, ou porque é que o podcast só tem áudio? Porque eu gosto muito deste formato áudio, eu gosto da liberdade que permite de podermos ouvir independentemente de estarmos a lavar a louça, a dar uma caminhada, num transporte público. Gosto desta flexibilidade do podcast e também porque, apesar de eu gostar muito de vídeo, gostar muito do YouTube, acho que consigo ser mais honesta e sentir-me mais à vontade quando estou a falar só eu e o microfone. Acho que é uma relação diferente e acho que é mais honesta quando estamos só os dois. Eu acho que nunca tive muitos objetivos com o podcast, sempre foi um projeto que eu encarei como, enquanto me der prazer fazer, enquanto eu me divertir a fazer, eu vou continuar a fazê-lo e tem sido assim, é por isso que ele já dura há 5 anos. É um momento da semana em que eu me sinto mesmo feliz a gravar e a pensar nos temas e mesmo quando trago convidados para o podcast é uma coisa que me deixa muito feliz. Por isso o objetivo é continuar a divertir-me com ele, continuar a testar novos formatos, novos temas, desafiar-me também um bocadinho e, obviamente, conseguir também monetizar este projeto é sempre positivo para o crescimento dele e também para chegar a novos públicos, mas o objetivo principal é divertir-me e continuar a fazer sentido para mim. Em relação à inspiração, tudo me inspira. Como é um podcast muito lifestyle e daquilo que se passa na minha vida, eu vou buscar inspiração a todo lado. Eu tenho uma nota no meu telemóvel desde que criei o podcast, que vou mudando só o título conforme os episódios vão mudando e aponto lá temas soltos, coisas que aconteceram na minha vida, episódios que eu quero contar, coisas que acho engraçadas, pensamentos que eu tenha. Às vezes até mesmo journaling que eu faço, que é uma coisa que eu faço bastante. Às vezes pego em reflexões que fiz quando estava a escrever e depois trago-as também para o podcast. Portanto, é assim um bocadinho uma junção daquilo que eu vejo, daquilo que eu vivo, daquilo que eu ouço também, de outros conteúdos, de outros podcasts. Às vezes há temas mesmo específicos que eu quero falar e que quero trazer e elaboro um bocadinho mais o tema, faço alguma pesquisa, vou pesquisar conteúdos, vou ler sobre o tema, trago também algumas referências de conteúdos que eu vi, de livros que li. Outras vezes acaba por ser uma coisa mais leve e do que me está a acontecer no momento. Eu acho que como é uma coisa semanal, também vivo muito da espontaneidade e vivo muito dos temas que se estiverem a falar, por exemplo, naquela semana no mundo, temas da atualidade, temas das redes sociais, temas que são importantes para a minha geração. Portanto, não há bem um esquema definido, vai sendo um bocadinho aquilo que fizer sentido ao longo de cada semana. Então, eu uso o meu microfone. No início comecei por usar um telemóvel para começar e dava perfeitamente, era um projeto muito amador, mas entretanto comprei o microfone um ano depois de criar o podcast e para editar uso o Adobe Audition, que é onde faço as edições, onde gravo diretamente o podcast e também uso uns fones, que dá sempre jeito. Eu gosto de me ouvir enquanto estou a falar. Costumo gravar aqui, na minha cozinha, no meu pequeno T0, é aqui que gravo os episódios. No início também lá está, gravava no quarto em casa dos meus pais, era tudo assim muito caseiro, muito amador. Às vezes quando é assim mais de noite também gosto de gravar na cama, mas normalmente o cenário é a minha mesa da cozinha, o meu computador e aqui tudo direitinho. Quando são episódios com convidados, recentemente comecei a gravar num estúdio aqui no Porto e é bom porque leva assim os convidados para o estúdio, é um ambiente assim um bocadinho mais profissional e dá outra piada à coisa, portanto tem sido assim.
Eu acho que no início não senti muitas dificuldades. Na altura também não tinha um grande objetivo de números, de chegar a muita gente. O meu objetivo era mesmo avançar com o projeto. Não pensei muito naqueles pormenores todos de design, de jingle, de criar a identidade visual e identidade perfeita para o podcast. Na altura o meu objetivo era mais criar, pôr o conteúdo cá para fora, independentemente de tudo o que estava a envolver o podcast. Sinto que foi muito naquele impulso de quero fazer e vou fazer. Eu acho que os desafios começaram a surgir quando o podcast começou a ganhar alguma dimensão, quando novas pessoas começaram a ouvir, quando começou a chegar a mais gente e eu comecei a refletir um bocadinho melhor. Ok, se calhar há muita gente a ouvir, tenho de filtrar melhor a informação que partilho, fazer algumas mudanças, apostar um bocadinho no design. Eu diria que normalmente costumo demorar meia hora a 1 hora a estruturar o episódio e a organizar a informação toda. Depois demoro normalmente 1 hora a 1 hora e meia a gravar. Às vezes pode acontecer alguma coisa, então eu gosto de reservar entre 1 hora a 1 hora e meia. E depois eu diria que mais 1 hora, se calhar nem chega para a edição, depois fazer algum ajuste caso seja preciso e publicar. Essa parte é relativamente rápida porque não faço grande edição, só raras exceções é que isso acontece. Quando são episódios com convidados, a pós-produção é um bocadinho mais elaborada, gosto de ver se está tudo ok, porque às vezes os convidados também não estão tão confortáveis com o episódio sair tão cru, mas normalmente diria que é assim que divido o tempo para organizar o podcast. Eu gosto muito de gravar sozinha e gosto muito daqueles episódios em que eu não tenho expectativas nenhumas e acaba por ser um episódio que eu acho que correu super bem, que foi divertido, foi leve, foi fácil de gravar. Quando eu sinto que as palavras fluem naturalmente e os temas também e uma coisa liga à outra, só que eu nunca sei quando é que isso vai acontecer, é sempre muito inesperado e imprevisível. E fora isso, os meus episódios favoritos de gravar são quando tenho um convidado que eu quero muito entrevistar, com quem quero muito conversar, e esses episódios deixam-me sempre muito entusiasmada, sobretudo quando é em estúdio agora, ter toda a rotina de ir para o estúdio, preparar tudo, receber os convidados, é uma coisa que eu gosto bastante. Eu acho que os maiores desafios vêm de confiança em mim, ou seja, de confiar nas minhas ideias, naquilo que eu tenho para dizer, também uma necessidade de algum perfeccionismo para que tudo faça sentido, o que é um bom exercício e é até um bocadinho engraçado porque o podcast é o sítio perfeito para nós dizermos coisas que se calhar não fazem bem sentido ou que não era bem assim que queríamos dizer porque estamos a falar, estamos só a deixar o cérebro deitar cá para fora aquilo que nós estamos a pensar e às vezes as coisas podem não fazer muito sentido, mas é um bom exercício para lidar com esse perfeccionismo, porque o podcast é um produto imperfeito e é um produto que vai ter falhas. Eu já pensei desistir algumas vezes, muito por esta insegurança e por será que vale a pena continuar? Será que ainda faz sentido? Até porque quando um projeto se prolonga tanto no tempo, acho que é normal nós nos irmos questionando se ainda faz sentido, porque pensando que não, 5 anos acompanhou muitas fases de mudança da minha vida e fases mais frágeis, fases mais felizes, então às vezes acabamos por questionar se faz sentido continuar a partilhar um bocadinho da nossa vida na internet de uma forma tão crua e tão vulnerável. É óbvio que questionamos isso e que nos perguntamos se vale a pena continuar, se não era melhor desistir só. Mas depois eu acho que aquilo que me faz querer continuar é eu gostar tanto disto e divertir-me tanto a fazê-lo. E claro que ajuda muito ter o feedback das pessoas, saber que as pessoas ouvem, as mensagens que trocamos, este sentido de comunidade e saber que as minhas dores também são as dores das outras pessoas, que as fases que eu estou a viver também estão a ser vividas por outras pessoas à minha volta. Eu acho que essa partilha dá-me assim aquela força para continuar e acima de tudo por me divertir, porque se não me divertisse a fazer isto não valia a pena continuar. Eu costumo dizer que tenho um público-alvo que de forma óbvia seriam um bocadinho pessoas mais ou menos da minha idade, na casa dos 20, que estejam assim no início da vida adulta, mas a verdade, e uma coisa que eu gosto muito no Ouro sobre Azul, é que eu recebo, e é assim, quando vejo as estatísticas, obviamente a maior percentagem são pessoas na casa dos 20, 30 anos, mas muitas vezes eu acabo por receber mensagens de pessoas mais velhas, da idade dos meus pais, ou até mais velhas, ou ali nos 40 aanos, que ouvem o Ouro sobre Azul, ou até mais novas também acontece. E isso deixa-me muito feliz saber que o podcast, apesar de eu normalmente usar um certo tipo de linguagem e estar a falar para um público-alvo na minha cabeça,
depois as pessoas que acabam por ouvir são bastante diferentes e de diferentes faixas etárias, e acho que isso é muito engraçado. O público também é maioritariamente feminino, mas não quer dizer que não existe algum público masculino também a ouvir, e eu gosto disso, gosto que o podcast seja um bocadinho de toda a gente e de quem o quiser ouvir. E neste momento eu estou a usar criei um Instagram para o Ouro Sobre Azul. Na altura fazia tudo na minha página pessoal, mas depois quis deixar de fazer tanto spam na minha página pessoal do podcast, então decidi criar uma conta só para o Ouro Sobre Azul. Fez-me sentido, sinto que as pessoas que seguem o Ouro Sobre Azul ouvem mesmo o podcast e estão lá porque têm uma relação especial com o podcast, então gosto dessa relação e da forma como tem funcionado. É um desafio porque é mais uma página para gerir, mais conteúdo para criar, mais uma página para alimentar, mas também vou tentando levar isso com alguma leveza. Gosto muito de interagir com as pessoas que ouvem o podcast, seja por mensagem, seja às vezes mesmo nos comentários que agora o Spotify também permite ter. É algo que faço todas as semanas e às vezes não consigo chegar a todo lado porque felizmente recebo algumas mensagens, mas sempre que eu posso eu tento responder o mais depressa possível e eu gosto sobretudo quando as pessoas escrevem aqueles testamentos a dizer identifiquei-me imenso e explicam também a situação delas, quase que há ali uma troca de ideias e de palavras e eu gosto muito disso. Se eu não tivesse arriscado criar este projeto na altura da pandemia, no chão do meu quarto, começar a ter a ideia de criar o podcast, não teria, por exemplo, tido oportunidades como tive há pouco tempo, em que fui, por exemplo, ao Parlamento Europeu e gravei um episódio com deputados do Parlamento, da União Europeia, pequenas, grandes oportunidades que fui tendo por causa do podcast e não só também o facto de ganhar alguma confiança em mim, de ganhar alguma confiança na forma como comunico. Acho que não focando outra vez na comunidade, eu diria que estas oportunidades, estas portas que se foram abrindo por causa do podcast são incríveis, são surreais. Sei que faz a diferença porque esse feedback chega até mim, embora eu às vezes duvide um bocadinho de será que realmente faz a diferença, mas também, sobretudo, faz a diferença e às vezes também tenho que me agarrar a isso, faz a diferença para mim. Eu acho que é um podcast livre, um podcast de conforto, acho que também diria que é comunidade. E acho que é isso. Acho que liberdade, conforto e comodidade são boas palavras, pode escrever. Eu não sei que astros é que se alinharam para eu na altura ter decidido só avançar com a ideia, porque isso não é nada meu, mas ainda bem que o fiz, por isso é tentarmos deixar um bocadinho o perfeccionismo de lado e experimentar. Se correr mal, correu, para-se o projeto por ali ou tenta-se de outra forma, mas acho que começar sem medos e não precisamos ter o equipamento mais profissional. Eu fui construindo este mini setup ao longo que é muito básico, mas que funciona ao longo dos anos e podemos começar com um telemóvel. Hoje em dia os telemóveis têm ótima qualidade, temos um computador onde podemos editar, por isso é começar com o que temos e depois logo se vê. Não, o podcast sou 100% eu. O podcast é a minha versão mais honesta nas redes sociais. Ok, pronto, obrigada. Ai, foi mais rápido do que eu estava à espera.